A massage chair might seem a bit extravagant, especially these days. 8 different settings, adjustable intensity, plus it's heated, and it just feels so good. Yes, a massage chair might seem a bit extravagant, but when it can come with a car, suddenly it seems quite practical. The all-new 2025 Volkswagen Tiguan, packed with premium features like available massaging front seats, it only feels extravagant. Prime delivery is fast. How fast are we talking? We're talking puzzle toys and LickPad delivered so fast you can get this puppy under control fast. Pee pads, cooling mat, pet camera, fast and fast. And those training TREATS, faster than you can say sit fast. Fast, free delivery. It's on Prime. E aí, pessoal? Tô aqui de volta com um livro que eu acho que vocês vão gostar. Um livro de true crime. Olha só. A gente ama um mistério, um suspense, uma coisinha, e hoje eu trouxe aqui um escrito de Anne Rule, que é uma autora que conheceu o serial killer Ted Bundy. Conheceu num centro de atendimento de prevenção a suicídio. Só que ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático, inteligente, também era um dos assassinos em série mais conhecidos da história, que matou 36 mulheres nos Estados Unidos nos anos 70. Nesse relato aqui ela conta tudo, todos os detalhes, e eu vou ler para vocês, e assim a gente devora rapidão. Vamos nessa? Ted Bundy, um estranho ao meu lado. Capítulo 1. O réu está foragido. Ninguém olhou para o jovem que saiu da estação rodoviária Trailwells, no Tallahassee, Flórida, ao alvorecer do domingo, 8 de janeiro de 1978. Parecia universitário, talvez um pouco mais velho, e se misturou com facilidade com os 30 mil estudantes que chegavam à capital da Flórida naquela semana. Ele planejara as coisas desse jeito e sentia-se à vontade na atmosfera de campus, em casa. Na verdade, estava quase tão longe de casa quanto possível e ainda permanecia nos Estados Unidos. Tinha planejado isso também, assim como fazia com tudo. Realizara o impossível e agora começaria a vida nova, com nome novo, histórico inventado, roubado e padrão comportamental completamente diferente. Assim, estava confiante de que a sensação inebriante de liberdade continuaria para sempre. No estado de Washington, ou em Utah, ou no Colorado, ele teria sido reconhecido no ato até mesmo pelos espectadores e leitores da imprensa mais aleatórios. No Tallahassee, Flórida, no entanto, era anônimo. Apenas outro jovem atraente de sorriso fácil. Ele fora Theodore Robert Bundy, mas Ted Bundy não existia mais. Agora ele era Chris Hagen. Isso serviria até decidir quem seria em seguida. Sentira frio por tanto tempo. Frio no gélido ar noturno de Glenwood Springs, no Colorado, quando emergiu despercebido da penitenciária do Colorado de Garfield. Frio na véspera de Ano Novo, enquanto se misturava à multidão em um bar em Ann Arbor, no Michigan, torcendo pelo jogo do estádio Rose Bowl, que passava na TV. Frio quando decidiu que seguiria para o sul. Aonde ia, não importava, contanto que o sol estivesse quente, o clima ameno e encontrasse um campus universitário. Por que escolhera o Tallahassee? Por acaso, mais que por qualquer outra coisa. Em retrospecto, vemos que com frequência são as escolhas casuais que traçam o caminho para a tragédia. Ficara fascinado com o campus da Universidade do Michigan e poderia ter ficado por lá. Tinha dinheiro suficiente da reserva que escondera na prisão para pagar um quarto de $12 na ACM, mas as noites do Michigan em janeiro podem ser implacavelmente frias e ele não tinha roupas quentes. Também estivera na Flórida antes. Nos dias em que era o enérgico jovem que trabalhava para o Partido Republicano, ganhara a viagem para a convenção de 1968, em Miami, como recompensa. Contudo, enquanto estava debruçado nos catálogos universitários na biblioteca da Universidade do Michigan, não pensava em Miami.
Ele deu uma olhada na Universidade da Flórida, em Gainesville, e descartou de pronto. Não havia água ao redor de Gainesville e, como diria mais tarde, ela não parecia certa no mapa. Superstição, acho. Tallahassee, por outro lado, parecia excelente. Ele vivera grande parte da vida em Puget Sound, no estado de Washington, e ansiava por ver e sentir o aroma de água. Tallahassee fica às margens do rio Ocloconi, que segue para a Baía Palachi e as vastidões do Golfo do México. Sabia que não poderia voltar para casa de novo, jamais, mas os nomes indígenas da Flórida o faziam se lembrar um pouco das cidades e dos rios de Washington, com seus nomes tribais do noroeste. Então era para Tallahassee que iria. Fizera viagem confortável até o Ano Novo. A primeira noite foi um pouco difícil, mas andar em liberdade era o suficiente por si só. Quando roubara o calhambeque das ruas de Glenwood Springs, percebeu que o carro poderia não conseguir atravessar os desfiladeiros obstruídos pela neve até Aspen, mas não tinha muita escolha. O veículo queimara a 48 quilômetros de Vail, 64 quilômetros de Aspen. Mas um bom samaritano o ajudara a empurrar o carro para fora da estrada e lhe dera carona de volta a Vail. De lá, viajou de ônibus até Denver, pegou o táxi para o aeroporto e o avião para Chicago, antes de descobrirem que ele tinha fugido. Não andava de trem desde a infância e desfrutou da viagem pela empresa Amtrak até Ann Arbor. Tomou as primeiras bebidas em 2 anos no vagão do restaurante, enquanto pensava nos captores em busca dele pelos bancos de neve que ficavam cada vez mais para trás. Em Ann Arbor, contou o dinheiro e se deu conta de que teria de economizar. Andava na linha desde que deixou o Colorado, mas decidiu que roubar mais um automóvel não faria diferença. Abandonou o veículo no meio de uma comunidade negra em Atlanta, com as chaves no contato. Ninguém jamais poderia ligá-lo a Ted Bundy, nem mesmo o FBI, organização que pessoalmente considerava superestimada ao extremo, que tinha acabado de colocá-lo na lista dos 10 mais procurados. O ônibus da Trailways o deixara bem no centro do Tallahassee. Tomou um pequeno susto assim que desceu do ônibus, pensou ter visto um homem que conhecera na prisão em Utah, mas o olhar do homem passou direto por ele e se deu conta de que estava um tanto paranoico. Além disso, não tinha dinheiro suficiente para viajar para mais longe e ainda bancar o aluguel do quarto. Adorou Tallahassee. Era monótono, tranquilo, uma cidade caipira na manhã de domingo. Saiu para Duval Street e foi glorioso. Quente, o ar cheirava bem e parecia certo que fosse o amanhecer fresco de um novo dia. Como o pombo que voltava para casa, seguiu para o campus da Universidade Estadual da Flórida. Não foi tão difícil de encontrar. Pegou a Duval, cruzou a College e dobrou à direita. Ele pôde ver os antigos e os novos edifícios do Capitólio à frente e, depois deles, o campus. As faixas nas calçadas eram cultivadas com cornizes, reminiscentes de casa, mas o resto da vegetação era estranho, diferente daquela dos lugares de onde viera, como carvalhos do sul, carvalhos d'água, pinheiros americanos, tamareiras e árvores do âmbar enormes. A cidade inteira parecia coberta por árvores. Os galhos das árvores do âmbar estavam secos e desfolhados em janeiro, deixando o panorama um pouco parecido com o inverno setentrional. Mas a temperatura já se aproximava dos 21 graus Celsius. A própria estranheza da paisagem o fez se sentir mais seguro, como se todas as dificuldades ficassem para trás. Tão longe que tudo o que acontecera nos 4 anos anteriores podia ser esquecido tão completamente que seria como se nada tivesse acontecido. Ele era bom nisso, pois havia um lugar para ele ir em sua mente, onde podia esquecer. Não apagar. Esquecer. Conforme se aproximava do campus da Universidade da Flórida, a euforia diminuía. Talvez estivesse errado. Esperava uma operação muito maior em que se perderia e proliferação de placas de aluga-se. Parecia haver pouquíssimos quartos para alugar e sabia que os classificados não o ajudariam muito, afinal, não conhecia os endereços próximos da universidade. As roupas leves demais para Michigan e Colorado começavam a parecer pesadas demais, então foi à livraria do campus, onde encontrou armários para guardar os suéteres e o chapéu. Tinha $160 ainda, quantia não muito grande porque precisava alugar um quarto, deixar o depósito e comprar comida até encontrar emprego. Descobriu que grande parte dos estudantes morava em dormitórios, em fraternidades e na mixórdia de apartamentos e pensões mais velhas adjacentes ao campus. Mas ele chegou tarde, o semestre tinha começado e quase tudo já estava alugado.
Ted Bundy morava em belos apartamentos, cômodos arejados nos andares mais altos de confortáveis casas antigas, perto dos campi das universidades de Washington e Utah. E não ficou nem um pouco encantado com a fachada pseudo-sulista da The Oak, na West College Avenue. A construção ganhou esse nome graças à única árvore no jardim da frente, árvore tão desgrenhada quanto a envelhecida casa atrás dela. A pintura estava desbotando e a varanda um pouco inclinada, mas havia a placa "Aluga-se" na janela. Ele sorriu de maneira agradável para o senhorio e conseguiu depressa a única vaga com depósito de apenas $100. Como Chris Hagen prometeu pagar o aluguel de 2 meses, $320, dentro de um mês. O quarto em si era tão desanimador quanto o edifício, mas significava que estava fora das ruas. Tinha lugar para morar. Lugar onde poderia começar a colocar em prática o resto dos seus planos. Ted Bundy é o tipo de homem que aprende com a experiência, a própria e a dos outros. Ao longo dos 4 anos anteriores, sua vida deu uma volta completa. De jovem brilhante em ascensão, alguém que poderia até se tornar governador de Washington em futuro próximo, para condenado e fugitivo. E tinha de fato aprendido falcatruas, colhendo quaisquer informações que precisasse com os homens que dividiram seus blocos de celas. Era muito mais esperto do que qualquer um ali, mais esperto do que a maioria dos carcereiros. E a motivação que outrora o tinha inclinado a ter sucesso no mundo convencional, de maneira gradual, se redicionara até se focar em uma única coisa: fuga. Liberdade permanente e duradoura, muito embora fosse se tornar, talvez, o homem mais caçado dos Estados Unidos. Vira o que acontecia com fugitivos que não foram inteligentes o bastante para planejar. Sabia que a prioridade era obter documentos de identificação. Não apenas um conjunto, mas muitos. Tinha visto fugitivos menos astutos serem levados de volta para a prisão e deduzira que o maior erro foi serem parados pela lei. Incapazes de apresentar documentação que não desse resultado nos computadores bam do Centro Nacional de Informações Criminais em Washington, D.C. Não cometeria esse erro fatal. Sua primeira tarefa seria a pesquisa nos arquivos dos estudantes em busca de registros de diversos formandos, registros sem a menor mácula. Embora tivesse 31 anos, decidiu que em suas novas vidas teria por volta dos 23, um jovem estudante. Assim que tivesse esse disfarce de segurança, encontraria mais 2 identidades para trocar caso suas antenas lhe dissessem que estava sendo observado de perto. Também precisava encontrar emprego, e não para o tipo que era imensamente qualificado, serviço social, orientador psicológico, auxiliar político ou assistente legal, mas emprego de operário. Teria que arranjar número de seguro social, carteira de motorista e endereço permanente. Esse último ele acabara de conseguir. O resto ainda precisava providenciar. Depois do depósito do aluguel, sobraram apenas $60 e já tinha se chocado ao ver os efeitos da inflação na economia enquanto permanecer encarcerado. Achava que poucas centenas de dólares com que começara a fuga durariam 1 mês ou 2, mas já estavam quase no fim. Daria um jeito nisso. O programa era simples. Primeiro, o documento de identificação, em seguida, o emprego e, por fim, porém mais importante, seria o cidadão mais obediente à lei que jamais caminhou pelas ruas da Flórida. Prometeu a si mesmo que não receberia sequer uma multa por atravessar fora da faixa de pedestres. Absolutamente nada que fizesse com que os policiais olhassem para ele. Agora, era um homem sem passado. Ted Bundy estava morto. Assim como todos os anteriores, esse era um bom plano, caso tivesse conseguido segui-lo à risca. Seria improvável que fosse detido. Os policiais tinham os próprios suspeitos de homicídio para ficar de olho, e crimes em lugares tão distantes quanto Utah ou Colorado não lhes chamaria muita atenção. Pode-se supor que a maioria dos jovens entre estranhos, em terra estranha, com apenas $60 no bolso, desempregado e precisando de $320 dentro de um mês, possa sentir uma pontada de pânico diante do desconhecido nos dias que estavam por vir. No entanto, Chris Hagen não sentiu pânico algum, apenas júbilo borbulhante e enorme sensação de alívio. Estava despreocupado e feliz enquanto pegava no sono. Ele tinha conseguido, estava livre, não tinha mais que fugir.
O que quer que o futuro lhe reservasse empalidecia em comparação ao que a manhã de 9 de janeiro significava, à medida que 1977 se aproximava do fim. Na cama estreita da The Oak, em Tallahassee, tinha bons motivos para estar. Theodore Robert Bundy, o homem que não existia mais, estava agendado para ir a julgamento por homicídio doloso em Colorado Springs, no Colorado, às 9 horas da manhã, de 9 de janeiro. Agora aquele tribunal estaria vazio. O réu havia desaparecido. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor de Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Um true crime daquele jeito que a gente gosta, capa dura, lindona, claro, como sempre, porque foi publicado pela Dark Side Books, escrito pela autora Anne Rowley, que foi uma das pessoas mais próximas do serial killer Ted Bundy e que não fazia a menor ideia disso. Conheceu o cara, como a gente disse no comecinho do programa, num círculo, num grupo de ajuda psicológica a pessoas com tendência suicida. Ele era servidor, ele ajudava as pessoas. Olha que loucura. Cara, esse livro tá incrível, é uma reedição com muito mais informações sobre a relação dela e com atualizações sobre as vítimas e as pessoas que sobreviveram a ele. Vale muito a pena a leitura e tem 583 páginas. Eu acho que vocês vão curtir demais. A gente se vê no próximo capítulo 1. Até lá!